Você pode estar orando todos os dias, sem perceber, destruindo com seus pensamentos aquilo que pede a Deus. Talvez você esteja pedindo por prosperidade, mas passe o dia inteiro pensando na falta. Talvez esteja pedindo uma nova oportunidade, mas, no fundo, acredita que nenhuma porta se abrirá para você. Talvez esteja pedindo uma transformação, mas continua repetindo: eu nunca consigo mudar. Isso não é para mim. Minha vida sempre será assim. E esse pode ser o verdadeiro motivo pelo qual você sente que está se esforçando, orando e esperando, mas continua no mesmo lugar. É como dirigir um carro com um pé no acelerador e o outro no freio. O motor faz barulho. O combustível é consumido. Você se cansa. Mas o carro quase não se movimenta. Neste vídeo, você vai descobrir os 3 alinhamentos que podem transformar sua maneira de pensar, fortalecer sua fé e fazer você agir na direção da vida que deseja construir. E preste muita atenção ao último alinhamento, porque é justamente nele que muitas pessoas falham depois de orar. Mas antes, precisamos esclarecer uma coisa importante. Não estamos falando sobre controlar Deus com pensamentos. Também não estamos dizendo que basta imaginar alguma coisa para que o universo seja obrigado a entregá-la. Estamos falando sobre não permitir que o medo, a incredulidade e a autossabotagem impeçam você de reconhecer e aproveitar as possibilidades que Deus coloca no seu caminho. Porque muitas vezes a porta aparece, mas a pessoa está tão convencida de que nada dará certo que nem consegue reconhecê-la. A Bíblia ensina em Marcos 11:24. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Observe que Jesus não ensinou apenas a pedir. Ele falou sobre pedir e crer. Muitas pessoas sabem pedir. Elas oram, apresentam seus sonhos, falam sobre aquilo que desejam viver. Mas poucas conseguem permanecer acreditando enquanto ainda não existe nenhuma prova visível de que algo está mudando. Elas oram pela manhã, mas passam o restante do dia alimentando medo, ansiedade, pessimismo e pensamentos de derrota. Dizem: Deus vai abrir uma porta para mim. Mas, pouco depois, pensam: ninguém me dará uma oportunidade. Declaram: minha vida financeira vai melhorar. Mas passam o dia repetindo: dinheiro nunca fica nas minhas mãos. Pedem uma transformação. Mas continuam tratando o passado como se ele fosse uma sentença definitiva sobre o futuro. E é nesse ponto que muitas pessoas apertam o freio da própria vida. O primeiro alinhamento acontece quando seus pensamentos começam a concordar com aquilo que você apresenta em oração. Porque não adianta dizer: eu creio que minha vida vai mudar. E 5 minutos depois declarar: nada dá certo para mim. Não adianta pedir uma porta aberta, ao mesmo tempo, acreditar que você não é bom o suficiente para atravessá-la. Não adianta pedir coragem e continuar fugindo de toda situação que poderia fazê-lo crescer. As palavras expressam aquilo que você deseja, mas os pensamentos que se repetem diariamente revelam aquilo em que você realmente acredita. Por isso, faça uma pergunta sincera a si mesmo: meus pensamentos estão fortalecendo ou sabotando aquilo que eu desejo viver? Imagine uma pessoa que está orando por uma nova oportunidade de trabalho. Todos os dias ela pede para que uma porta se abra, até que uma vaga aparece. Mas, ao ler os requisitos, ela pensa: eu não sou capaz. Existem pessoas muito melhores, certamente vão me rejeitar. Então ela fecha o anúncio e não envia o currículo. Alguns dias depois, um amigo oferece ajuda para indicá-la em uma empresa. Mas ela sente vergonha e responde: não precisa. Acho que nem daria certo. Perceba o que aconteceu. A pessoa pediu uma oportunidade. Talvez a resposta estivesse começando a aparecer. Mas o medo fechou a porta antes mesmo de ela tentar atravessá-la. É assim que a autossabotagem funciona. Nem sempre ela aparece dizendo: desista. Muitas vezes ela surge disfarçada de prudência. Ela diz: espere mais um pouco. Você ainda não está preparado. Talvez seja melhor não tentar. Evite se decepcionar. Mas existe um detalhe perigoso. Você pode estar chamando de prudência aquilo que, na verdade, é medo disfarçado. Isso não significa que você deve agir sem responsabilidade. Significa apenas que precisa aprender a identificar quando está sendo cuidadoso e quando está usando o cuidado como desculpa para continuar parado. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração também envolve proteger sua mente dos pensamentos que enfraquecem sua fé. Isso não quer dizer que você nunca mais sentirá medo. Não significa que nenhuma dúvida aparecerá. Pensamentos negativos podem surgir. A diferença está no que você decide fazer quando eles aparecem. Você pode transformar um pensamento passageiro em uma crença. Ou pode confrontá-lo com uma verdade. Quando sua mente disser:
Eu não vou conseguir. Responda: talvez eu ainda não saiba como fazer, mas Deus pode me dar sabedoria, direção e pessoas certas para me ajudar. Quando pensar: está demorando demais, lembre-se: o tempo de espera também pode estar me preparando para sustentar aquilo que pedi. Quando o medo disser: nada vai mudar, lembre-se do que está escrito em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Talvez algo já esteja começando. Talvez uma nova mentalidade esteja sendo formada. Talvez você esteja adquirindo maturidade, disciplina e coragem para viver uma realidade que antes não conseguiria sustentar. Muitas vezes, queremos receber rapidamente aquilo que ainda não estamos preparados para administrar. Pedimos crescimento, mas ainda precisamos aprender responsabilidade. Pedimos prosperidade, mas ainda precisamos organizar nossas finanças. Pedimos uma oportunidade, mas ainda precisamos desenvolver habilidades. Pedimos relacionamentos saudáveis, mas ainda precisamos curar comportamentos que nos fazem aceitar menos do que merecemos. Por isso, o segundo alinhamento acontece quando a sua fé também começa a transformar suas atitudes. A fé verdadeira não deixa a pessoa parada. Ela produz movimento. Tiago 2:17 ensina que a fé, se não tiver obras, estará morta em si mesma. Isso significa que acreditar também envolve agir. Se você deseja prosperidade, talvez a atitude de hoje seja organizar seus gastos. Talvez seja interromper uma compra desnecessária. Talvez seja estudar algo novo. Talvez seja buscar uma renda adicional ou finalmente apresentar um projeto. Se você deseja uma vida emocional mais tranquila, talvez precise se afastar de ambientes que alimentam confusão e ansiedade. Talvez seja necessário colocar limites, perdoar, pedir ajuda, ou parar de retornar para situações que sempre produzem a mesma dor. Se você deseja realizar um projeto, talvez o primeiro passo pareça pequeno, mas ele precisa ser dado. Você não precisa enxergar toda a escada. Precisa apenas ter coragem para subir o próximo degrau. Pergunte a si mesmo: qual atitude uma pessoa que realmente acredita nessa transformação tomaria hoje? Não amanhã. Não quando se sentir totalmente pronta. Hoje, talvez seja fazer uma ligação, enviar uma mensagem, abrir um documento, organizar uma ideia, fazer uma inscrição. Começar com os recursos que você já possui. Porque quando o pensamento, fé e atitude seguem na mesma direção, você deixa de gastar energia tentando avançar e recuar ao mesmo tempo. Você ora como quem acredita, pensa como quem acredita, e age como quem acredita. Mas existe um terceiro alinhamento que muitas pessoas abandonam no meio do caminho. A capacidade de permanecer confiando enquanto o resultado ainda está invisível. É fácil acreditar quando tudo está funcionando. É fácil agradecer quando a resposta já chegou. É fácil ter esperança quando existe uma prova diante dos seus olhos. A fé verdadeira, porém, começa quando você ainda não consegue ver o resultado completo, mas decide não permitir que a aparência atual determine aquilo que considera possível. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Observe que o texto fala sobre apresentar os pedidos com ação de graças. Isso não significa fingir que os problemas não existem. Gratidão não é fechar os olhos para a realidade. Gratidão é recusar-se a permitir que o problema ocupe todo o espaço da sua mente. Você pode dizer: Deus, eu ainda não vejo tudo resolvido, mas agradeço porque o Senhor continua me dando força para prosseguir. Eu ainda não alcancei meu objetivo, mas agradeço pelas pequenas oportunidades que estão surgindo. Eu ainda estou no processo, mas reconheço que já não sou a mesma pessoa que iniciou essa caminhada. Eu ainda tenho medo, mas hoje estou mais corajoso do que ontem. A gratidão muda o ponto de observação. Quando você olha apenas para aquilo que falta, começa a acreditar que está atrasado, esquecido ou distante demais. Mas quando reconhece o que já está sendo construído, sua mente se fortalece para continuar. Imagine uma pessoa que planta uma semente. Nos primeiros dias, ela olha para a terra e não vê absolutamente nada. A superfície continua igual. Nenhum sinal, nenhuma folha, nenhum fruto. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Debaixo da terra, as raízes podem estar começando a se formar. O problema é que algumas pessoas desenterram a semente todos os dias para conferir se ela está crescendo. Plantam pela manhã. À tarde, começam a duvidar. No dia seguinte, mexem na terra. Depois plantam novamente. Elas nunca dão tempo para que a raiz se fortaleça. Muitas pessoas fazem o mesmo com seus sonhos. Oram. Acreditam durante algumas horas. Depois voltam a alimentar pensamentos como:
Talvez isso não aconteça. Talvez eu esteja perdendo tempo. Talvez Deus tenha se esquecido de mim. Talvez seja melhor desistir antes de me decepcionar. Mas quem planta precisa aprender a regar, cuidar e esperar. Você rega aquilo que deseja construir com pensamentos mais alinhados. Cuida com atitudes diárias. E espera com fé, sem abandonar o processo apenas porque o resultado ainda não apareceu. Isso não quer dizer que todo desejo acontecerá exatamente da maneira ou no momento que você imaginou. Às vezes, Deus muda a rota, fecha uma porta para protegê-lo, mostra que determinada escolha não seria boa, ou conduz você para algo diferente e maior do que havia planejado. Ter fé não é tentar controlar todos os detalhes. É confiar que você pode continuar fazendo a sua parte sem permitir que a ansiedade domine o caminho. A partir de hoje, faça um exercício simples. Sempre que um pensamento de derrota aparecer, pare por alguns segundos. Primeiro, identifique o pensamento. Pergunte: isso é um fato ou apenas um medo? Depois, substitua esse pensamento por uma verdade mais equilibrada. Em vez de dizer, nada dará certo, diga, nem tudo depende de mim, mas ainda existem atitudes que posso tomar. Em vez de afirmar, eu sempre fracasso, diga, eu já errei antes, mas posso aprender e fazer diferente desta vez. Em vez de pensar, não existe saída, diga, talvez eu ainda não consiga enxergar a saída, mas posso buscar sabedoria, ajuda e direção. Por último, tome uma pequena atitude. Não deixe o pensamento positivo terminar apenas em palavras. Transforme-o em movimento, porque a verdadeira mudança acontece quando você pensa de uma nova maneira e começa a agir de acordo com essa nova direção. Por isso, guarde esta frase. O que eu desejo está sendo construído, e continuarei fazendo a minha parte com fé, sabedoria e constância. Não use essa frase como uma repetição vazia. Use-a como um lembrete. Você não precisa controlar todos os acontecimentos. Não precisa conhecer cada detalhe do caminho. Não precisa ter todas as respostas antes de começar. Precisa apenas decidir que o medo não terá mais a palavra final. Quando sua mente, suas palavras, sua fé e suas atitudes apontam para a mesma direção, você deixa de bloquear o próprio avanço. Esse é o verdadeiro acelerador. Não é apenas desejar. É tornar-se mental, emocional e espiritualmente preparado para reconhecer, receber e sustentar aquilo que você está pedindo. E talvez a transformação que você espera não comece do lado de fora. Talvez ela comece hoje, com uma nova decisão dentro de você. A decisão de vigiar seus pensamentos, fortalecer sua fé, agir mesmo com medo, e continuar caminhando, mesmo quando ainda não consegue enxergar o resultado completo. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua fé e renovando sua maneira de pensar todos os dias. E escreva nos comentários: minha fé será maior do que o meu medo. Depois dessa frase, escreva em apenas uma palavra qual área da sua vida você decidiu não abandonar. Pode ser família, prosperidade, saúde, projeto, paz, recomeço. Escreva como uma decisão pessoal. Porque talvez o primeiro sinal de que sua vida está começando a mudar seja o momento em que você decide não desistir.